Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Filosofia Sem Hipocrisia, e hoje a gente fala sobre a questão do ateísmo, né, que está muito ligada, direcionada à própria filosofia materialista. Eu já falei um pouquinho sobre a filosofia materialista, né, como funciona, algumas coisas com relação à experiência, né, e a questão melhor ainda, que é a questão do concreto, daquilo que é corporal, daquilo que nós sentimos, né? Então, já é uma tendência, né, dos filósofos materialistas não acreditarem, no caso, em Deus, né? Porque como você vai acreditar em algo que não é material, né? Em algo que não tem nenhuma relação, né, como o homem para com outro homem, para com o objeto, né? Então, como Deus não existe, né, os materialistas, de uma forma geral, eles também não acreditam em Deus e até falam sobre essa questão do ateísmo, né? A gente tem aí o Holbach que fala muito bem sobre isso. O primeiro contato que eu tive com o ateísmo, de uma forma geral, foi lendo Nietzsche, o livro O Anticristo do Nietzsche, que eu li, se não me engano, em 2000, 2001, ainda fazendo jornalismo, mas depois eu fui entender melhor como funciona, né, como o Nietzsche mostra a sua filosofia, e daqui a pouco eu vou falar sobre ele também. Um livro bom, uma dica boa para você que está começando, quer saber um pouco mais sobre o ateísmo, é um livro de um francês, de um filósofo francês, ainda vivo, que é o Michel Onfray, né, que eu já falei muito dele aqui. O livro dele chama-se Tratado de Ateologia. É um livro que você encontra pela Martins Fontes, né, fácil para você adquirir aí. Então lá ele fala também dessa questão de como surgiu, né, o modelo cristão, né, toda essa ideologia cristã, na qual ele critica muito, né, e fala sobre o ateísmo, né? Porque a gente entende muitas vezes que o ateísmo é uma coisa ruim. Né? Não sei se você já ouviu falar assim, aquela pessoa é um bom ateu, né? Até do José Saramago, escritor português que já morreu, diziam muito dele, que ele era ateu e falava assim, mas Saramago é um bom ateu. Né? Então, assim, o que é um bom ou um mau ateu? Né? As pessoas às vezes ligam muito essa questão de o ateísmo, ou seja, da não crença em Deus, né, como algo ruim. Acontece que a moral ela não tem que estar ligada somente à religião. Ela pode ser ligada à religião? Pode. Mas se você não tem nenhuma crença, se você não segue nenhuma religião, tem outros preceitos para você também seguir a moral. Né? Uma moral pensando no outro, né? Não precisa ser somente dentro da religião. Então, você dizer assim que a pessoa é um bom ateu, né, até um adjetivo pejorativo, vamos dizer assim, né? Porque não é o fato dela crer ou não crer em Deus que vai fazer com que a pessoa seja boa ou ruim. Né? Então, só para a gente lembrar aí que não pode dizer assim, né? Assim, a pessoa é boa ou ruim porque acredita ou não em Deus. Mesmo porque tem tantas pessoas que às vezes acreditam ou que tem religião que fazem mal para outras pessoas, né? Então não é a religião que vai tratar, né? Que vai nortear se uma pessoa é boa ou ruim. Uma outra dica de livro é o do Holbach, que eu também já falei dele aqui, que é o Sistema de Natureza, que é o livro mais importante do Holbach. O último capítulo inteiro do livro ele trata sobre ateísmo, inclusive sobre sistemas, né? Sobre essa questão da gente ter um preconceito contra aquela pessoa que não acredita em Deus. O ateísmo, né, antigamente, no decorrer da história, se colocava ou se denominava uma pessoa um ateu, aquela pessoa que não acredita em Deus, como às vezes uma pessoa que era contra uma religião, né? Então, vou dar exemplo aqui do Spinoza. Spinoza ele era um panteísta. O que é um panteísta? Panteísta é aquela pessoa que acredita que a natureza seja Deus. Giordano Bruno, que inclusive foi queimado na fogueira, né? Ele foi, pela Inquisição, ele foi queimado porque ele não acreditava, né, no Deus cristão. Né? E sim, ele também era um panteísta, ele também acreditava que existia aí a natureza como um Deus, né? Como aquela que organiza tudo e que está tudo dentro desse sistema natural. Né? Mas muitas vezes aquela pessoa que não tinha uma crença cristã ou qualquer outro tipo de crença predominante era considerada um ateu. Né? Só depois, no século 17 para 18, que isso começou a mudar. Né? Que realmente a gente teve mais materialistas, mais filósofos materialistas importantes, e aí sim começou a se falar da questão do ateu, né, do ateísmo como uma não crença, ou você não acreditar, no caso, em Deus. E aí um dos grandes precursores, assim, que foi uma pessoa muito importante nesse meio,
foi o Jean Meslier, um francês, e ele era padre, vejam só. Então ele teve uma carreira toda, né, destinada aí a ser padre, né, a trabalhar numa comunidade. E aí depois, quando ele morreu, ele nasceu em 1664 e ele morreu em 1719. E aí quando ele morreu, né, aí foram entrar na casa dele e viram que ele tinha vários escritos, né? Ele tinha carta para padres e ele deixou um livro publicado, né? Um livro com 5 cópias, vamos dizer assim, né? 5 manuscritos do livro O Testamento. E nesse livro, O Testamento, o Jean Meslier, ele fala de toda a sua teoria ateia, né? Toda a teoria da não crença em Deus. E é muito legal. A gente, infelizmente, nós não temos esse livro, O Testamento do Jean Meslier, em português. Nós temos em outras línguas, né? Na própria língua francesa, espanhola, na língua inglesa, mas infelizmente nós não temos ainda na língua portuguesa, né? Não sei se as pessoas aqui não gostam muito desse assunto, dessa pauta, né? Do ateísmo, embora a gente saiba que vem crescendo cada vez mais essa não crença em um Deus, né? Essa não crença também em nenhuma religião, mas a gente infelizmente não tem ainda, né, essa obra, O Testamento, né, publicada aí na língua portuguesa, infelizmente. Mas o Jean Meslier ele foi muito importante porque ele foi, né, do século 17 para o 18 e ele influenciou muita gente depois no século 18. Mas assim, é até legal a gente lembrar algumas coisas que o Jean Meslier dizia, né, e que algumas coisas que na época, imagina, hoje já é polêmica, algumas frases já são polêmicas, imagina na época dele. E tem uma frase que é muito legal, que é muito interessante, dele dizendo o seguinte: não há Deus, né? Ou seja, não existe realmente Deus. É diferente daquela frase do Nietzsche, né, no século XIX, dizendo Deus está morto, né? Não há Deus, não há existência, não precisa ter a existência de Deus para a gente, né, seguir a nossa moral, para a gente seguir os preceitos de viver em comunidade, respeitar o outro homem, né, porque ele também tinha uma visão bem materialista, né, da forma de se viver. Né? Então, assim, um homem não vive sozinho, certo? E se eu não vivo sozinho, se ninguém vive sozinho, eu também tenho que respeitar o outro. E eu também tenho que priorizar a vida do outro. Né? Eu vou priorizar a minha vida, mas eu também vou me preocupar com a vida do outro. Por quê? Porque o homem em sociedade sozinho não existe. Né? Ele vai morrer, vai deixar de existir. Então já tem essa preocupação material com o próprio homem. Então, se eu me preocupo com outro homem, eu vou aí estipular leis de convivência, né? Uma moral de convivência para que cada vez mais nós tenhamos aí mais homens, menos violência entre os homens, que aí a gente consegue realmente ter uma vida de paz, né? Um para com o outro, se preocupando um com o outro. Né? Então já havia essa preocupação do Jean Meslier. E tem uma outra frase do Meslier que é legal, que é assim, que bate de frente com uma frase do Descartes, né? A matéria pensa, logo a matéria existe. Ou seja, parte tudo do corpo, parte tudo do que a matéria vai sentir, a matéria vai perceber, e daí nós também vamos pensar no que é bom para nós, no que é ruim para nós, e em cima disso nós vamos existindo, né? Vamos percebendo, vamos raciocinando. Né? Então, se eu sei o que é bom para mim, eu vou usar meu raciocínio, a minha consciência, para eu procurar cada vez mais coisas que me alegram. Né? Se uma pessoa me alegra, eu vou querer estar cada vez mais próxima dessa pessoa. Se uma pessoa me entristece, né, essa questão de alegria e tristeza é muito de Spinoza, eu vou cada vez mais me distanciar daquela pessoa, eu vou evitar aquela pessoa. Né? Então, tudo vem do que a sua matéria, o seu corpo percebe e o seu corpo sente. Né? Então, é muito legal essa ideia aí do próprio Jean Meslier. E o Jean Meslier, assim, ele influenciou, né, como disse, filósofos do século XVIII. Por exemplo, Helvétius, que leu, né, o Jean Meslier, o próprio Holbach. E o Holbach, inclusive, escreveu um livro, né, com a essência, né, com as ideias do próprio Jean Meslier. Um outro autor que também acabou tendo aí contato com a obra do Jean Meslier foi o Voltaire. Né? Só que o Voltaire, muitas pessoas gostam, tem livros dele, né?
mas também dentro da filosofia tem muita gente que não gosta muito do Voltaire. O Voltaire depois, ele morreu, o James Lia morreu em 1719 e depois de cerca de 5 anos depois da morte dele, dos 5 manuscritos que tinha, das 5 cópias que tinha do Testamento, já tinham 150 cópias, né? Então, rapidamente, o Voltaire tomou conhecimento da obra do James Lia. E o que ele fez? Ele pegou a obra do Jean Meslier e meio que escreveu, né, do seu próprio punho lá as ideias, a essência do Jean Meslier, só que ele mudou algumas coisas, né? Até ele fala lá, se você ler o livro do Onfray, né, A Conta História da Filosofia, volume 4, tem um capítulo que é só porque ele pega vários, né, autores hedonistas ou materialistas, e um deles ele fala do Jean Meslier. E lá ele conta essa história, né, de que o próprio Voltaire tomou conhecimento da obra do Jean Meslier e acabou mudando algumas coisas, porque na verdade para o próprio Voltaire não era tão interessante assim. Tem uma teoria, né, de descrença total, né, em um Deus, de descrença total no cristianismo na época, que era muito forte e ainda, né, é muito forte. Então o Voltaire acabou mudando algumas coisas aí do pensamento do próprio Jean Meslier. Mas não adiantou, né? Porque como eu já tinha expandido aí essa ideia, né, a filosofia do Meslier, e aí outros autores acabaram tendo conhecimento da obra crua, vamos dizer assim. Então essa tentativa do Voltaire foi em vão, né? Então as pessoas tiveram sim bastante contato com a obra do Meslier. Inclusive, como eu disse, né, o próprio Holbach escreveu aí um livro, né, sobre a filosofia do Jean Meslier. Nós temos um livro no Brasil, de um pesquisador, filósofo, se não me engano, da Unicamp, que fala uma coisa interessante, né, sobre a parte do comunista ou socialista, né, essa visão, né, do bem comum que tinha o Jean Meslier na época. E é muito legal. Eu até separei um trecho aqui do próprio Onfray, né, falando sobre essa visão de classes que o Jean Meslier já tinha, né? Então, assim, e para muitas pessoas, o comunismo, as ideias comunistas, de se preocupar com o outro, né, de ter classes, de haver classes, né, começou com o Jean Meslier, né? O Onfray fala isso aqui, ó. Jean Meslier inventa a visibilidade da luta de classes. De um lado, os camponeses, os trabalhadores, no trabalho sufocado por múltiplas taxas e impostos, submetido mentalmente, espiritualmente, fisicamente e cotidianamente. Do outro, os padres e os reis, os bispos, os príncipes, os policiais, os agentes de justiça, né, que eram aquelas pessoas que taxavam, cobravam e recebiam, né, dos pobres, dos trabalhadores, vamos dizer assim, né? Então, já tinha o Jean Meslier nessa obra, que ele escreveu, ele demorou mais ou menos 10 anos para escrever, ele morreu em 1719, e tudo indica que ele começou a escrever a sua obra, esse é o Testamento, em 1709, né, até, infelizmente, a sua morte. E aí já tinha essa noção, esse entendimento de classes, né, de que precisava ajudar o outro, de que precisava ajudar aqueles pobres e não só sugar, né, com relação a impostos para manter a burguesia, para manter uma monarquia, para manter, né, a nobreza, vamos dizer assim. Então existia esse entendimento desse padre, né, do Jean Meslier, que já tinha essa filosofia toda voltada para um comunismo, vamos dizer assim, né? Tanto é isso que na Rússia, se eu não me engano, em 1918 ou 1919, não vou lembrar bem a data, eles fizeram um obelisco na Rússia em homenagem ao Jean Meslier. Então, quem realmente conhece aí a história do comunismo, quem estudou o comunismo a fundo, né, sabe aí da importância do próprio Jean Meslier. Infelizmente, a gente aqui no Brasil não tem tanto conhecimento assim do Jean Meslier, porque a gente não tem tanto conhecimento assim da própria história do comunismo, né? O que a gente conhece muito é a partir de Marx. Só que Marx leu aí esses filósofos materialistas todos, né? Então, assim, é preciso, talvez, para a gente entender um pouco melhor Marx, entender lá desde Demócrito, né, até os filósofos materialistas do século XVIII, que vão construindo essa história,
né, da importância do corpo, da importância, né, de se preocupar com outro homem, né, da importância do homem de uma forma geral na sociedade e de forma concreta, né, sem se preocupar apenas com ideias, com imaginações, né, com ideologias, vamos dizer assim, e sem se preocupar realmente com o homem que vive em sociedade. E aí quais são os principais problemas pelos quais ele passa, né, o homem passa, as dificuldades que ele enfrenta, né, de coisas reais, coisas concretas. E o Marx fez isso muito bem, né, e trouxe essa importância depois, né, no século XIX, da economia, que tudo se baseia na economia, né, que é uma coisa concreta. Né. Para muitos filósofos materialistas, o Marx atingiu o auge do materialismo, né, com toda a sua teoria. Então é muito legal a gente perceber essa importância do próprio Jean Meslier. Para a gente finalizar, falar rapidinho aqui dessa diferença, né, do não a Deus, do Jean Meslier, com o Deus está morto, do próprio Nietzsche, porque eu vejo que muita gente não entende ou não entendeu muito bem o que disse aí o Nietzsche, né, que você acha, o Nietzsche errou, falou que Deus está morto, ou Deus estava morto, mas aí, ó, a gente vê as religiões só crescendo, principalmente num país como o nosso Brasil, né? Na verdade, o que o Nietzsche aborda é que o que morreu nós temos um Deus ou uma religião direcionando as ações humanas, né? Por exemplo, se eu matar alguém ou se eu não matar alguém, a decisão de matar ou não alguém, ou a decisão de punir ou não alguém, uma vingança, né? Vamos falar de vingança que é melhor, acho que todo mundo entende bem, né? O fato de eu agir sob vingança ou não depende de uma religião, né? Vamos supor, alguém da minha família foi morta injustamente, né? Uma criança, né? Porque criança comove mais. Então, uma criança da minha família foi morta injustamente. Aí eu vou procurar vingança, né? O fato de eu procurar vingança não é um preceito religioso que vai fazer eu seguir essa vingança. Ou o contrário, né? Não é um preceito religioso que vai fazer eu recuar dessa vingança, né? Então, não é mais a religião ou um próprio Deus que vai direcionar as nossas ações. Por isso que Nietzsche fala que Deus está morto, né? Porque não é mais, eu não vou mais me basear, né, num preceito religioso para eu agir. Eu posso até falar que vou, né? Mas há sempre um interesse por trás que é muito maior e que é muito egocêntrico, que é muito da pessoa, né? Então, assim, eu posso até, como a gente vê muito na política hoje, né? Todo mundo na política fala em Deus agora, família, papapá, mas na verdade cada um está olhando para o seu próprio umbigo, né? Eu posso até falar que eu estou fazendo isso por Deus, mas na verdade eu estou fazendo isso pensando, né, no que eu vou ganhar logo à frente, né, com o impeachment de fulano ou ciclano, né, ou com, né, um fake news contra um político, um certo político, né? Então, assim, eu estou pensando no bem maior, né? Nos cristãos, mas na verdade está só pensando em si mesmo, né? Como o Husserl falava, né, da intencionalidade, há sempre uma intenção por trás das coisas, né? Eu sempre vou agir de forma intencional, né? Nunca eu vou fazer uma boa atitude por simplesmente ser uma boa atitude. Não. Eu vou sempre ter uma intenção por trás. E a intenção é sempre o quê? A intenção é sempre, primeiro, pessoal, né? É lógico que nessa intenção minha pessoal eu posso ajudar a mim e também a outros. Mas, primeiro, eu sempre vou pensar no meu ganho próprio, né? Isso é uma coisa básica, vamos dizer assim, né? Então, essa frase do Nietzsche, né, mostra muito bem que não é que Deus morreu, é apenas esse direcionamento, ou seja, não é mais Deus que direciona as ações humanas, não é mais a religião que direciona as ações do homem, né? A gente acordou para isso, nós despertamos para isso, né? Não vamos cair mais nessa. Talvez a gente tenha achado que se a gente realmente chegasse a esse entendimento, as religiões, né, diminuiriam, teriam menos adeptos, né, Deus realmente estaria morto? Não sei. Né, mas o entendimento do Nietzsche, o que Nietzsche quer passar é isso. Né, nós não baseamos as nossas ações em cima da crença
ou não crença de um Deus em cima da crença em religião, né? Você sempre vai pensar em outras coisas, há sempre outras coisas por trás que envolve, né, o seu próprio bem-estar, né, e possivelmente o bem-estar de outras pessoas, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no nosso canal, beleza? Que a gente volta aí depois com mais assuntos e, lógico, sempre de uma forma prática aí, tentando esclarecer essa filosofia que parece tão difícil, mas na verdade é uma coisa do nosso dia a dia, beleza?